Hoje é quarta-feira, né? Graças a Deus acabou o carnaval. Pior festa que tem no Brasil, né? E eu me lembro que em 2019, né, houve o carnaval e houve aquelas escolas de samba, né, que fizeram aquela ridicularização com o cristianismo ao colocar Jesus, né, tomando uma surra do Satanás. E a gente sabe que não aconteceu assim na história, né? Quem conhece a Bíblia sabe que Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho único, né? E esse Filho foi rejeitado pelos homens porque os homens amavam os seus pecados, os seus desejos e rejeitaram o Filho de Deus, né? E o crucificaram. Mas essa era a vontade de Deus, né? Isaías 53:10 foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Tudo isso por amor a mim e a você. E aí logo depois veio a pandemia de Covid, que assolou o mundo. E olhando aqui para o Brasil, matou muitos brasileiros, né? E aí as pessoas associaram, né, a questão do carnaval à pandemia de Covid, né? Como se Deus mandou um castigo. Eu não vou entrar nesse mérito, né? A gente só pode especular. Também eu não acredito que Deus ia mandar um castigo ao mundo todo por causa do Brasil, né? Por causa da zombaria dos brasileiros. Mas a gente achou que depois da pandemia as pessoas iam votar melhores, né? O mundo, e olhando para o Brasil, os brasileiros iam votar melhores. E aí quando foi agora em 2023, né? Se repete o carnaval como repete todos os anos, e aí voltam à mesma prática, né? Você vê mais uma vez, né, as escolas de samba, e não só as escolas de samba, mas as pessoas em geral fazendo zombaria com o cristianismo, fazendo zombaria com Jesus, com Deus, né? Você vê isso, os blocos de rua, né, as próprias escolas de samba, né, fazendo esses tipos de zombaria e parece que o ser humano não aprende, né? O ser humano não aprendeu e volta à mesma prática. Eu não estou dizendo que vai acontecer algo parecido com a pandemia de Covid, né? Eu não acredito que a pandemia de Covid foi uma punição de Deus à zombaria do carnaval, porque, como eu falei, a pandemia de Covid foi no mundo todo. Eu acho que Deus não iria punir o mundo todo por causa dos brasileiros, mas o ser humano não aprende, né? O ser humano volta à mesma prática, à mesma zombaria, as mesmas coisas, e você viu, né, o que aconteceu, isso é passado a crianças, idosos e afins, né, o desrespeito com o cristiano, não só cometido pelas escolas de samba, a gente vê nos grupos de rua, né, as pessoas vestidas de personagens bíblicos, zombando e criticando, né, o cristianismo. É difícil esperar do ser humano alguma coisa, mas como a própria Escritura fala, de Deus não se zomba, né? Deus não se zomba, Deus determinou um dia em que ele vai punir o mundo com justiça, né, mediante a verdade. Então, que você possa refletir nisso, né, e se você participa dessas festividades, que essa possa ser a sua última participação. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Deus determinou um dia em que ele vai julgar todos nós e nós iremos prestar conta a Deus de tudo que a gente fez.